Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos, estamos mais uma vez aqui para refletirmos sobre a palavra do Senhor. Gostaria de, nesta noite de quarta-feira, estar junto com os irmãos, estudando um pouco mais sobre o livro de Obadias, esse livro que quase não estudamos ou quase não prestamos atenção, mas que nos traz alguns ensinamentos. É importante nós sabermos que o livro de Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Ele é um profeta menor, como nós sabemos, né? E ele vai nos mostrar a importância de como nós precisamos nos preocuparmos um pouco com as pequenas coisas que às vezes nós deixamos de lado, ou nós não preocupamos, nós não resolvemos e no futuro nos causa um mal maior. No futuro traz consequências muito grandes, né? E gostaria de falar sobre esse livro. Esse livro vai falar sobre um julgamento sobre o povo dos Edomitas. E gostaria de ler alguns versículos, depois nós estaremos, a princípio, fazendo uma referência geral ao livro. Depois nós vamos estudar, não só hoje, outros dias, um pouco mais a fundo sobre esse livro que nos traz ensinamento e nos mostra também o poder de Deus, o agir dele sobre a vida do seu povo, sua preocupação, seu zelo. E mostra também que um dia chegará a justiça contra aqueles que nos fazem mal, ou contra aqueles, que maquinam contra as nossas vidas, porque Deus está sobre nossas vidas e Deus tem cuidado do seu povo. Gostaria de ler do versículo 1 ao versículo 4, e depois do versículo 17 ao versículo 18. Leamos, diz o seguinte: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado aos gentios um emissário, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Versículo 17. Mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra elas, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Aí nós vemos o escrito de Obadias. Obadias nós não sabemos o certo, porque existem vários nomes com esse nome, Obadias no Antigo Testamento, mas o seu nome quer dizer adorador do Senhor, adorador de Deus, a tradução do seu nome. Mas eu gostaria de refletir a princípio sobre esse livro, para que a gente entenda melhor com o decorrer do tempo, também dos estudos. E a primeira reflexão que eu faço sobre esse livro é que ele só existe por causa de um erro no passado. Sabemos que devido ao problema de Esaú e Jacó, até os dias dessa profecia, existiam rugas, ressentimento, uma mágoa muito grande entre seus descendentes. E esse livro ele vem trazer um julgamento, como já falei, para o povo edonitas, que são descendentes de Esaú. E nós podemos ver como é importante nós resolvermos os nossos problemas, seja eles grandes ou pequenos, e muitas das vezes nós temos deixado de lado. Isso vem nos trazer um grande problema no futuro. Nós podemos ver que Esaú e Jacó tinham um problema desde quando eram pequenos, Nós podemos também perceber que seus pais tiveram uma grande parcela de culpa, Eles não ouviram a voz de Deus, até porque Deus já tinha escolhido
da onde viria o seu povo, nós podemos ver que os dois bebês eram gêmeos e briga no ventre ali de Rebeca, mas Deus já tinha profetizado que o maior serviria o menor, mas parece que Isaac e Rebeca não deram ouvidos, então eles começam a construir uma preferência de um por um e o outro pelo outro, e aí vão trazendo assim problemas e vários episódios que nós podemos ver de um para com o outro. Nós vemos Isaac defendendo Esaú, nós vamos ver Rebeca defendendo Jacó. Porém, Deus já tinha profetizado. Deus escolheu, na sua soberania, já tinha escolhido Jacó, que era o menor. Mas o pai então tenta assim trazer para Esaú a escolha de Deus, e depois Rebeca tenta ajudar a Deus para que Jacó fosse realmente o abençoado. Nós vemos aí em Gênesis uma grande confusão desse povo, desses descendentes, e chega até os Edonitas. E aí nós vamos ver que, como nós podemos observar no versículo 18c, parte C que nós lemos, que Deus profetiza que acabaria com essa descendência. Diz o seguinte texto: e ninguém restará da casa de Esaú, porque o Senhor o diz. Nós vamos ver que toda a história do povo de Israel, sempre que os edonitas podem prejudicar, ou fazer algum mal, eles tentam fazer para prejudicar Israel. E quando nós começamos a ver o Novo Testamento, nós podemos ainda continuar vendo os descendentes de Esaú. Nós temos ali Herodes, o grande, que mandou matar as crianças quando Jesus está para nascer, e nós podemos saber ou perceber que eram descendentes de Esaú, Ele vinha da descendência dos Edonitas. Nós também podemos perceber no Novo Testamento também dos seus descendentes de Esaú, que era o Herodes, o Antipas, que veio matar a João Batista. Depois aparece o Herodes Agripa, o primeiro, que mandou para matar Tiago, prender Pedro. Depois vai vir o Herodes Antipas II, que aparece quando Paulo prega ali em Atos 26. E logo após, vem os últimos descendentes, conforme Deus profetiza nessa carta, descendentes de Esaú. Quando eles vêm a destruição de Jerusalém no ano de 70, uma invasão, e aí é disperso todo o povo de Israel, e ali é destruído toda a descendência de Esaú, como Deus tinha profetizado. E nós podemos ver que essa mágoa, esse ressentimento, esse mal entendimento entre uma família, pôde perpetuar por vários anos. 2000 anos atrás não tinha acabado. Só se acabou porque Deus exterminou toda a descendência de Esaú. E como é importante, meus irmãos, aplicando para os nossos dias, como é importante nós corrigirmos aquilo que precisa ser corrigido, como servo do Senhor, como família, como igreja também. Precisamos ajustar as coisas, precisamos nos entendermos para um melhor relacionamento, para que no futuro não venha a haver grandes decepções ou grandes problemas ocasionados por esse desentendimento que às vezes possa vir a acontecer. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem tido algum desentendimento, se você tem tido algum pequeno problema e tem deixado de lado, resolva esse problema, para que não se torne uma bola de neve, para que não venha perpetuar durante os anos, para que não venha trazer problemas também para os seus, mas que tenha o perdão, para que haja resolução, para que você possa prosseguir em paz sua caminhada, também seus descendentes, sua família, para que haja um viver de acordo com a vontade de Deus. Mas olhando para esse texto também, nós podemos observar, podemos entender que Deus cuida do seu povo, e Deus escolheu o povo da sua aliança, como já falei, Jacó,
né, da descendência de Jacó, veio o povo de Israel, e ele cuidou desse povo, né, da sua aliança. Ele se preocupou, né, ele continua se preocupando com o povo que ele escolheu. E nós vamos ver que essa profecia ela é trazida contra os edonitas, né, por causa da maldade, por causa da sede de vingança que esse povo tinha contra esse povo que Deus tinha escolhido. E nós sabemos que Deus cuida dos seus, e Deus, assim como Deus tem cuidado de nós, né, Deus sempre se preocupou com o povo de Israel, que um povo da sua aliança. Deus se preocupa comigo e com você, né, mas nós sabemos que ali aqueles irmãos não se entendiam. E nós podemos ver que esse povo, ele tentou várias vezes atingir Israel. Várias vezes lutou contra os povos, contra Israel. Nós podemos observar quando o povo de Israel, ali no deserto, ainda com Moisés, tentou passar pelaquela terra, pediu permissão, e aquele rei dos edonitas na época não deu permissão. Ele fez que o povo criasse, né, que desse uma outra volta, né, trazendo vários problemas. Nós podemos que eles fizeram isso para atingir o povo de Israel. O povo de Israel só iria passar. E aí, consequência dessas brigas, nós podemos ver um outro exemplo. Esse primeiro exemplo que eu dei, que ele impede o povo de se encontrar em Números 20, a partir do versículo 14. Mas também nós podemos ver que o povo, né, ajudou ali Nabucodonosor quando invadiu Jerusalém. Então ele ajudou a saquear, ele ajudou ali o povo da Babilônia estar ali sobre o povo de Israel, que veio levar a exílio. Então eles ajudaram os edonitas, né, eles ali até perseguiram muitos que tentaram fugir daquela invasão, e assim ajudando. E eles tinham uma certa alegria por estar fazendo mal, e se nós olharmos para os seus próprios irmãos, né? Mas nós sabemos que Deus ele cuida do seu povo, e Deus vai trazer a justiça, vai trazer assim a destruição desse povo, porque esse povo virou um adversário, mesmo sendo irmãos, mesmo sendo descendentes, né? Povos descendentes de irmãos, eles viraram inimigos. Mas como Deus estava com o seu povo, o povo da sua aliança, ele traz assim, através desse livro pequeno, um grande julgamento que haveria de acontecer com o povo ali dos edonitas. Mas eu gostaria de destacar também, e não quero me alongar nessa noite, que esse povo ele também foi destruído por causa da sua soberba. Nós podemos ler lá o versículo 3 e versículo 4, que diz o seguinte: a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te levares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Então eles se achavam, né, eles tinham uma soberba muito grande, eles se achavam intocáveis, como que ninguém conseguiria tocar neles ou ofender. Eles estavam localizados numa geografia, né, boa a seu dispor. Eles ficavam numa alta montanha, tinham difícil acesso, então ninguém conseguia invadir ali sua terra. Qualquer um que tentasse ali brigar, criar uma luta, era assim, né, vencidos por eles. Então eles tinham essa soberba que ninguém, né, poderia derrotá-los ou derrubá-los, mas Deus assim lhe traz a derrota a esse povo. Deus permite que haja ali a derrota. Nós podemos ver, né, que eles, depois desse episódio que Nabucodonosor leva o povo de Israel em exílio, né, e destrói ali Jerusalém e tudo, um pouco mais à frente, os edonitas eles são derrotados, eles são tirados do seu lugar, assim como a profecia do livro de Obadias vai dizer. E aí Deus mostrando, derrubando toda a sua soberba, todo o seu orgulho, né, que eles se sentiam intocáveis. Diz aí que eles se sentiam como a águia, né, que faz o seu ninho lá entre a alta montanha onde que ninguém pode atingir. Então eles se achavam
né, que ninguém poderia atingir. E Deus mostra para ele que tudo está no controle de Deus. E se tiver que acontecer alguma coisa, se Deus permitir, vai acontecer. Por mais que eles tivessem uma fortaleza ao seu redor, por mais difícil que eram eles serem atingidos, mas Deus ali vai derrubar a sua soberba, vai derrubar seu orgulho. E como diz lá em Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Vemos que todos aqueles que são orgulhosos têm a soberba muito grande, uma hora eles vão ser derrubados. Nós podemos ver o exemplo de Nabucodonosor também, citado lá em Daniel, que tinha a soberba muito grande, porque derrubou vários povos, mas no final, né, ele vive como um animal no meio do mato. Deus assim colocando, mostrando quem era Deus. E concluindo já nessa noite, meu, queria que você viesse a prestar atenção, né, nas suas coisas pequenas, o que tem acontecido na sua vida, que às vezes tem te trazido rugas, tem te trazido mágoas. Não deixe elas de lado, resolva. Se tiver que haver perdão, né, se tiver que dar ou pedir, que o irmão resolva, que realmente não deixe prosperar, né, assim como aconteceu na vida de Isaac e Jacó, e que veio a sua descendência toda viver com essas mágoas do passado. Não deixe isso acontecer na sua vida. Nós necessitamos também, nós aprendemos que precisamos observar a palavra do Senhor. Ele irá cumprir aquilo que ele diz, né? E a história segue a vontade de Deus. Nós podemos ver que seguiu. Jacó veio a ser o Israel, né, e seus descendentes, né? Veio a linhagem de Jesus conforme Deus queria. Então nós precisamos observar o que a Bíblia diz, aquilo que ela tem para nos ensinar, e sabendo que a história segue aquilo que Deus quer. E nós precisamos entender que Deus, ele cumpre e cuida do seu povo, porque ele é Deus zeloso. E meu irmão, cuidado, se há alguma soberba na sua vida, se há algum orgulho, como diz o texto, o orgulho precede a ruína. Então tenha humildade, coloque diante do Senhor e procure entender aquilo que ele tem para a sua vida. E que Deus nos abençoe nesta noite. Amém?